Bom, a gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre a questão da pandemia. Não dá para deixar de não falar da pandemia. Pandemia é o tempo todo. É o que está agora mais afligindo o povo brasileiro, além, evidentemente, da situação econômica. A gente vai estar falando da pandemia e também um pouco da, infelizmente, desgovernança do governo em relação à pauta econômica. Tudo que foi prometido, nada aconteceu. Mas começando aqui na pauta da pandemia, nós temos aqui uma notícia nada boa para o Brasil, nada boa para os brasileiros. Vocês estão sabendo que na virada do ano dispararam os números de casos de Covid-19 no país e de morte também. A gente voltou praticamente ao patamar agora do pior cenário de 2020, que aconteceu entre agosto e setembro do ano passado. E a Fundação Oswaldo Cruz diz que 21 estados têm níveis médios ou críticos de ocupação das UTIs por causa da Covid-19. É a maior taxa desde julho do ano passado, quando havia 3 registros de ocupação crítica e 15 médias. Isso tudo leva em conta as taxas de ocupação das UTIs com pacientes diagnosticados por Covid-19. Já era esperado, né? Vocês sabem que o Brasil tem uma falta aguda de leitos de UTI para a sua população em geral. E, evidentemente, também no âmbito da própria pandemia. O que ocorreu? Enquanto a pandemia estava começando no ano passado, 2020, foram construídos centenas de hospitais. Assim que a pandemia começou a diminuir no país, não se previu que ela poderia estar voltando. O que foi feito? Foi tudo desmobilizado. E agora, novamente, a pandemia deu uma acelerada violenta a partir de setembro do ano passado, a gente voltando praticamente aos patamares iniciais de 2020, os piores cenários de 2020, e agora, novamente, uma situação extremamente aflitiva, faltando leitos, os leitos, como diz a Fundação Oswaldo Cruz aqui, 21 estados em níveis médios ou críticos de ocupação das UTIs. Eram favas contadas que isso iria acontecer. Eu não entendo como é que as autoridades de saúde do nosso país não olham a questão da movimentação da pandemia nos outros países. O que está acontecendo aqui é sempre um rebatimento do que está ocorrendo, por exemplo, na Europa. Na Europa esse cenário já era antes, estava acontecendo na Alemanha, na Inglaterra, em outros países, mas aqui esperam chegar a uma situação de fato para poder fazer alguma coisa. Então é isso. Então era esperado que a coisa fosse degringolar como degringolou. E novamente agora a gente enfrenta esse drama. Vocês devem estar acompanhando, por exemplo, o caso do estado do Amazonas, onde uma situação extremamente crítica. Praticamente não há mais como atender ninguém, com cemitérios abarrotados de gente enterrando seus mortos. A mesma situação crítica também lá de março, abril do ano passado. É sempre um repeteco aqui no Brasil, sempre um repeteco. Sempre acontecem as mesmas coisas aqui, como a gente não aprende, é um país que realmente não aprende. Então, é o que diz aqui a revista Fórum. Então, infelizmente, lamentavelmente, a gente começa com essa notícia aqui nessa transmissão de hoje. E governo Jair Messias Bolsonaro, governo de mentirosos. Pazuello admite ao STF que não tem seringas para vacinação. Vocês tinham alguma dúvida que não tinham as seringas? Vocês tinham alguma dúvida? Eu não tinha. Não tinha nenhuma dúvida. O governo federal ele teve 8 meses para comprar vacinas, vacina não, mas para comprar seringas, agulha e demais equipos, já prevendo uma vacinação 8, 10 meses depois. O que o governo fez? Nada. O general Pazuello, o general a princípio dito um especialista em logística, que especialista em logística é esse que não faz uma previsão, já estando no cargo há quase um ano, de que iriam haver necessidade de se comprar seringas, agulhas e tudo mais? Manda ver pro meu amigo Deio Kut. Eram favas contadas. O que o planeta Terra, essa bolinha redonda que existe no espaço, fez? Todo mundo há 8 meses, 10 meses atrás, começou a comprar no mercado internacional seringas, agulhas e tudo mais necessário à vacinação das suas populações. O que fez o Brasil? Nada. O Brasil não fez nada. Como sempre, o Brasil não faz nada. Quando agora na virada do ano, o governo foi procurar no mercado internacional o fornecimento
das tais seringas e agulhas? Não encontrou. Simples assim, não encontrou nada. Eles fizeram uma oferta de compra no mercado internacional de 330 milhões de seringas e agulhas. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu. Só houve cotação para 3%, ou seja, 9 milhões, mais nada. Então, 9 milhões de seringas e agulhas não dá para absolutamente nada. Qual foi o outro movimento depois do governo? Eles tentaram simplesmente confiscar as seringas e agulhas dos produtores nacionais. Funcionou? Não, não funcionou. Não funcionou. A indústria foi ao Superior Tribunal Federal, à Justiça, e a Justiça disse negativo. Que negócio é esse de confisco? Não puderam confiscar. Quebraram a cara também. Finalmente, quando conseguiram convencer o setor para produzir as agulhas, sabe o que mais uma vez o general Pazuello fez? Escolheu um único modelo de agulha aqui para o mercado internacional, produzir aqui localmente. Vão levar mais de um ano produzindo só aquele modelo. Ou seja, é uma atrapalhada só. E para a sociedade, o general aqui, já adepto, já bem acostumado com todo o governo Bolsonaro, que mente o tempo todo dia uma mentira, ele veio a público e disse que tinha umas agulhas. Não deu outra. Você tem agulha, Pazuello? Tenho. Superior Tribunal Federal Lewandowski intimou o general Pazuello, do Ministério da Saúde, a provar que tinha as agulhas. Mentiroso. Pazuello, Brasil 247, admite ao STF que não tem seringas para vacinação. Minha gente, é um mentiroso atrás do outro. É um mentiroso atrás do outro. Mentem para a nação como se estivesse mentindo para uma criança. Eles mentem, tentam enganar em fatos que qualquer um vai derrubar. E graças a Deus o STF nesse ponto está se pautando de uma forma muito republicana. Você tem agulha, você tem seringa? Tenho, então prova. Aí não tenho. Aí não tem. Então a situação é essa. Quando é que vai começar a vacinação no Brasil? Ora, se o general Pazuello diz que não tem seringa e não tem agulha, como é que vai ser aplicada as vacinas no país? Como? Me diz. Isso é notícia do dia 14 de janeiro. Nós estamos agora... Que dia mesmo? É dia 14 de janeiro. É o mesmo dia hoje. Então, são mentirosos, mentem. E mentem para você, mentem para mim, mentem para a nação inteira com a maior cara de pau. E quando são intimados pelo STF, simplesmente tem que dizer que não, eu estava mentindo, era brincadeirinha minha. É um desgoverno só. E o que acontece com o general mentiroso, ministro da Saúde? Nada. Ele vai continuar ministro. E o que acontece com o presidente Jair Messias Bolsonaro? Também nada. Ele vai continuar presidente da República. É assim. Enquanto isso, as pessoas vão morrendo. Hoje nós já estamos com mais de 205 mil pessoas mortas. Não há vacinação, como diz aqui o general mentiroso Pazuello também. Não tem nem seringas e muito menos agulha e muito menos vacinação também. É assim. E, mudando um pouquinho de foco, a Sociedade de Imunologia diz que as vacinas do Butantan e Fiocruz são equivalentes. Os bolsonaristas vibraram. Vocês conseguem entender como um grupo de brasileiros vibra quando é anunciado uma eficiência de uma vacina, a princípio, menor do que estaria se esperando? Eu não entendo, mas existem os bolsonaristas, eles vibraram. Um deles, o Carlos Bolsonaro, que bom, a eficiência da vacina, a eficiência geral da vacina Coronavac é só de 50,4%. Aí aparece uma fotografia dele rindo, sabe? Como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa para o país, sabe? Aquilo não é bom para o país, aquilo não é bom para ninguém. Agora, para ele, que vive ali no mundo, aquele mundinho, o mundo da conspiratório político, aquilo é ótimo, né? Que o papai dele deve adorar, que está em disputa política lá com o governador de São Paulo, Dória. Mas aí, a vacina que eles estão patrocinando, né? Estão tentando fazer com que chegue na frente da Coronavac. Chegou na frente? Não chegou. Que é a vacina da AstraZeneca, Oxford. Sabe qual é a eficiência dela? 62%. 62% é equivalente aos 50,4%. Sabe por que é equivalente? Eu vou explicar para vocês.
enquanto o Instituto Butantan usou como grupo de teste as pessoas que estavam todas no ambiente hospitalar, ou seja, muito mais chances de ser contaminada, tá? A Fundação Oswaldo Cruz não, ela pegou uma população dispersa, evidentemente uma população dispersa. Óbvio, se eu estou na minha casa e sou usado como e faço parte de um estudo desse, eu não vou me contaminar de maneira nenhuma, porque eu não saio para a rua. Então há uma diferença muito grande. Então os 62% agora da eficiência da vacina da Butantan, da Butantan não, da Fundação Fiocruz, não é nada demais. Nada demais, ao contrário. E parece que no Reino Unido a própria eficiência lá que eles encontraram foi de 64%, muito perto aqui dos 62%. Então, é o que está dizendo aqui a Sociedade de Imunologia, que as vacinas, tanto do Butantan quanto da Fiocruz, elas são equivalentes, ou seja, ficam torcendo contra o país, contra a saúde pública. Já não chega um general mentiroso dizer antes que tinha vacina, que tinha agulha, que tinha seringa, e agora chega para o STF e diz que não tem mais. Aí o nego fica torcendo para que as vacinas não funcionem nesse país. É isso. É isso. É triste, mas em cima disso que eu falei, aí veio quem mesmo? Sabe quem é esse cara de Dimas Covas? Esse camarada, ele é simplesmente o diretor do Instituto Butantan. E o que ele diz? Eficácia, eficiência, não é eficácia, né? Eficiência da vacina Coronavac na população geral será próxima a 90%. E por que ele diz isso, próxima a 90%? Pelo que eu acabei de falar, porque o estudo dele, que mostrou na população de teste, que era 50,4%, a população testada, tanto a placebo quanto aquela que tomou a vacina, eram as pessoas da área hospitalar, muito mais suscetíveis de serem contaminadas com o Covid-19, porque estão nos hospitais, do que a população em geral. Deu para entender? Então, no momento que essa vacina for aplicada na população em geral, evidentemente, a eficiência vai ser muito maior que 50,4%. Mais uma vez falando, eu estou na minha casa, aqui, diante de vocês falando nessa transmissão. Se eu tomar a vacina Coronavac e eu continuar na minha casa, então é claro que a eficiência sobe. E é o que diz aqui o Dimas Covas, então. Mas a questão não é essa, a questão triste é ver uma politicagem de quinta em cima da saúde pública brasileira. É o ministro da Saúde mentindo sobre ter ou não seringa. É o presidente Bolsonaro torcendo para que a vacina Coronavac fosse um fracasso. Admitia, falou ontem, vocês viram a verdade, Como assim? Que verdade, Bolsonaro? Você queria que fosse 10% só para você sair vencedor de uma briguinha sua, política, que não tem nada a ver com o meu interesse, com o interesse de quem está assistindo essa transmissão? O que a gente quer é uma vacina, meu compadre. A gente quer ser vacinado, a gente não quer morrer, mas você quer que a gente morra. Agora me diz uma coisa, por que Jair Messias Bolsonaro esconde o cartão de vacinação dele e colocou em sigilo por 100 anos? Por que será? Será que ele está mentindo? Será que ele realmente já não se vacinou? Porque ele anda por aí se expondo o tempo todo, mergulha na praia com todo mundo. Será que ele já não se vacinou? Será que ele já não está vacinado? Ora, se não tivesse vacinado, por que haveria necessidade dele esconder o cartão de vacinação? A presidência determinou agora 100 anos de sigilo no cartão de vacinação do presidente da República. Por quê? Se não tiver nada a dever, expõe o teu cartão. Não, ele não faz isso. Ao contrário, ele nem vem a público falar isso. Eu nunca vi uma situação dessa. Eu nunca vi, sinceramente. Eu tenho mais de 60 anos. Nunca vi tanta patifaria nesse país quanto agora. Nunca vi. E tanta disfarçatez. E a Bahia quer vacinar. A Bahia quer vacinação. Eles estão certos? Estão. Portal Terra. A Bahia estuda pedir intervenção do Superior Tribunal Federal para começar a imunizar a sua população com a vacina russa. Pedido de uso emergencial do produto deve ser realizado esta semana. O governo baiano firmou o contrato de compra antecipada em setembro do ano passado.
A vacina Sputnik V, ela tem uma eficiência maior que 90%. Vocês pensam que o governo federal está pensando em comprar a vacina para aplicar em você, no seu pai, na sua mãe, na sua avó, porque, a princípio, ela tem uma eficiência maior que a vacina do Butantan? Não. Não estão pensando, não. Não estão pensando. Mas o governo da Bahia está pensando. O governo da Bahia, como diz aqui, firmou o contrato de compra. E eles querem, o governo da Bahia, muito certo. Não espera esse governo incompetente, esse governo que brinca com a sua vida, com a minha vida, com a vida de todo brasileiro, na hora que eles querem, no dia D e na hora H, na hora que eles quiserem. Não tem nem agulha, não tem nem seringa. Um bando de gente desclassificada, um bando de gente que não poderia de forma nenhuma estar na governança dessa nação de 210 milhões de pessoas, de brasileiros. E eles fazem muito bem. Bahia estuda pedir intervenção do STF, e tomara que o STF determine, na verdade o STF já deu autorização já há algum tempo, para que estados e municípios, no caso da inadimplência do governo federal, permitisse a vacinação emergencial na sua população. É o caso da agora. O ministro Pazuello acabou de confirmar junto ao Tribunal Federal que não tem seringa, não tem agulha para vacinação. Isso é um caso claro de inadimplência, não somente com o povo da Bahia, o povo baiano, mas com todo o povo brasileiro. Então não vejo por que o STF simplesmente assinar embaixo aí, pode vacinar a Bahia. E tomara que aconteça, tomara que aqui o prefeito de Niterói também faça a mesma coisa, recorra ao STF, porque se depender de Bolsonaro, se depender de Pazuello, se depender dessa gente, essa história de vacinação vai muito mais longe. Meus amigos, é uma situação dramática.